Olá, Júlio. Sexta-feira. Sexta-feira e um acontecimento e tanto, Júlio, que assim lhe diz muito, não é? Pois diz. A reunião de Ringo Starr e Paul McCartney, que estiveram juntos na estreia do documentário de Ron Howard sobre os Beatles. É verdade. Chama-se The Beatles 8 Days a Week, The Touring Years. Exatamente. Que teve, claro, muitos fãs presentes, mas também gente muito conhecida como Madonna ou Eric Clapton, não é? É verdade. E para mim foi ainda maior o prazer, porque o meu filho mais novo, que é o especialista de Beatles da família, teve a gentileza de me convidar para ir ver com ele. Ai, sim! E, portanto, fomos os dois para o cinema e a seguir fomos jantar ao Franganito. Portanto, foi em grande. Muito bem. Agora... Mas não foram a esta estreia com o Ringo Starr e o Paul McCartney? Não. Como é evidente, fomos convidados. Mas não nos dava jeito. Nós temos uma agenda muito preenchida. O Franganito não estava ali ao lado. Não estava ali ao lado. Ora bom, é evidente que há partes do filme que os amantes dos Beatles ao longo dos anos já viram. Mas há outras que não. E há ali coisas muito interessantes. Por exemplo, ver a Whoopi Goldberg a dizer: foi a primeira vez que eu estive sentada, ou aos pulos, diz ela, ao pé de gente branca, porque os Beatles era para nós, fôssemos brancos, fôssemos negros, etc. É curiosíssimo. Depois é muito reconfortante ouvi-los falar contra a segregação e dizerem: se houver segregação nós não damos concerto. Eu, por exemplo, não sabia que eles tinham dito isso com essa clareza. E eles dizerem: em Inglaterra isto não faz sentido nenhum, portanto, ou pode ir toda a gente, ou não há concerto para ninguém. Depois aquelas coisas dos nossos ídolos, não é? A Sigourney Weaver a dizer: eu fui ao cabeleireiro, porque, como é evidente, nós estávamos 40 mil, ou lá o que é, mas eu sabia que eles estavam a olhar para mim. E, portanto, eu tinha que me ir a para altar. Temos sempre essa esperança, não é? É uma coisa fascinante. E depois perceber nos testemunhos de muitas pessoas, perceber o que muitos dos meus colegas que se debruçam sobre a psicologia social diziam, e dizem ainda hoje, que é: os Beatles tinham que aparecer. Porque o caldo cultural estava perfeitamente pronto. Eram os baby boomers, que agora estão a entrar na terceira idade, nos 65, etc. É limpinho. Eu tenho 66, aquilo é os anos de 64 a 66, quando eles depois deixam de fazer turnés, e uma pessoa ali percebe porquê. Até nem se percebe como é que eles aguentaram aquilo tanto tempo. É um inferno de prisões, de quartos de hotel, etc, etc. Absolutamente mais nada, não é? Mas uma pessoa percebe que aquela geração... E repare que eu não estou a falar de conflitos de gerações sequer. Mas aquela geração é uma geração que está claramente à espera de qualquer coisa de radicalmente diverso daquilo que agradava à geração mais velha. E, portanto, tinha que acontecer com um daqueles fenómenos. E é isso que justifica a verdadeira histeria coletiva que acontece. Que permite as coisas mais espantosas, que é os Beatles terem um estádio de beisebol inteiro e de vez em quando darem só o luxo de mexerem os lábios e nem sequer cantar, porque ninguém nota. Não é? Eu tenho ouvido muito Beatles, porque a minha filha gosta bastante de Beatles, e uma das minhas questões para este tempo é tentar perceber, sem resposta, claro está, se os Beatles aparecessem nesta altura, se teriam o mesmo impacto. Porque, obviamente, nesse tempo não havia internets, não havia bandas que se multiplicam diariamente. É verdade. Que impacto teriam os Beatles no século XXI? Boa pergunta, e isso dava um longo, e até o podemos fazê-lo. Até o podemos fazer, que a pergunta é assim: quais Beatles? Pois. Estes que já não se podiam ouvir uns aos outros no palco, etc, etc, ou os que saíram diretos para fazer o Sgt. Peppers e a partir daí inovaram completamente. É que é extraordinário. Foi preciso morrerem os Beatles das digressões para nascer um salto qualitativo brutal na música deles. Eu até lhe proponho que possamos fazer esse longo neste fim de semana. Então fazemos, porque vale a pena, sabe? Vale a pena. A muitos níveis
que mais não seja para vermos certas coisas preocupantes nos Estados Unidos, neste momento, nos apoiantes do Sr. Trump, e vermos quando John Lennon cai na asneira de dizer nós somos mais populares a nível planetário do que Jesus, e vermos aquelas terríveis imagens dos discos dos Beatles a serem queimados, dos homens das rádios a dizerem estes tipos são anticristo, etc. A intolerância brutal que, infelizmente, ainda permanece. Fica já o teaser para este fim de semana. Pronto. Um beijinho, Júlio. Beijinho.